Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, a ação de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Fiat. Estudo meditado no dia 22 de abril de 2022. Vida íntima, né? No templo. Dirijo-me novamente ao templo, em vista de oferecer novas súplicas ao Pai e obter graças para meus irmãos. Tendo feito a primeira visita ao seu templo, oferecia em suplência por todos aqueles fiéis que nisto falham, como com tamanho desprazer de meu Pai. Né? Então ele chega no templo, né? E aí a primeira visita no templo que ele faz, né, é em súplica, né? Ele suplica ao Pai pelos fiéis que não visitam o templo, né? Pelos fiéis que não vão para a igreja, né? Que nisto falham, ele fala, né? Com tamanho desprazer de meu Pai, né? Quantas pessoas não passam anos e anos sem confessar, sem ir na igreja, sem participar de uma missa, né? E são pessoas batizadas, né? São pessoas que os pais batizam quando é criança e aí nunca mais volta para a igreja. Somem, né? Simplesmente somem da igreja. Então ele está fazendo essa súplica aqui por esse tipo de fiéis, né? Pelos irmãos que iam viver deste jeito, né? Que nisto falham, com tamanho desprazer de meu Pai. Ao saírem de casa, a primeira visita a fazer seria a igreja, né? Então, o nosso primeiro momento deveria ser ir à igreja. Mas hoje, como a gente encontra as igrejas fechadas, aqui mesmo na minha cidade, é uma raridade encontrar a igreja aberta. É uma raridade. Só dia de feira que a igreja fica aberta o dia inteiro. Mas no resto da semana é mais fechada. E na quinta-feira, porque é quinta-feira de adoração. Mas aí Jesus fala, né, no livro do céu, que a gente pode adorar Ele dentro de nós, né? A gente pode, que nós somos esse templo, né? Onde meu Pai se acha, de modo especial e principalmente aqueles lugares onde estou sacramentado, né? Então a gente
como filho da divina vontade, a gente pode fazer esse momento de adoração dentro de nós, né? Se a gente não acha a igreja aberta. Vendo esta ingratidão e negligência de meus irmãos, muitos dos quais, ao sair de casa, pensam em tudo, menos em ir adorar o seu Criador, né? Então, ele está falando daquelas pessoas, né? Ele está suplicando ao Pai pelas pessoas que estão tão cheias de si mesmo, tão cheias que não amanhece o dia, sai para trabalhar, né? Às vezes passa em frente da igreja. Tem pessoas que passam em frente da igreja, mas não param um minutinho, né? 5 minutinhos. Às vezes a pessoa nem tem nada o que dizer, né? Mas chega lá e fala: bom dia, Jesus. Bom dia, né? E ele fica feliz com aquilo. Mas quantos aqui mesmo, né? Aqui mesmo tem pessoas que passam para trabalhar, porque a igreja daqui é na parte central da cidade, né? Então é onde as pessoas vão trabalhar, é onde tem os mercados, tem a parte comercial. E tem pessoas que, infelizmente, né, passam displicentemente, né? Passam displicentemente, vão e voltam e não para um minuto, né, para adorar, para agradecer, né, ao Senhor. E o seu Senhor sacramentado, né, ao seu Criador e o seu Senhor sacramentado no templo, sentir imenso pesar, né, ele fica muito triste com isso. Procurava satisfazer por eles, oferecendo ao Pai aquelas primeiras visitas, né? Então ele oferecia ao Pai aquelas primeiras visitas, né? Matutinas a seu templo, e especialmente naqueles 3 dias que passei em Jerusalém. Então, naqueles 3 dias ele fez essas visitas, né? E o que eu acho incrível na Divina Vontade é que nós podemos fazer isso também todos os dias de modo universal dentro de nós, né? Dentro de nós. E a gente coloca todos, né? Do passado, presente e futuro, nesses momentos de adoração que a gente tem a Jesus, né? A Jesus que está dentro de nós, sacramentado, hóstia viva, dentro de nós, dentro de nosso coração, né? E aí, se a gente não pode, né? Se a igreja tá fechada, né? Aí a gente faz isso pelas criaturas, né? Como Jesus fez, né? Agradavam ao Pai aquelas ofertas. O Pai ficava feliz com aquelas ofertas. E recebia-as com grande amor. Imagine essas reparações, essas orações feitas a Jesus dentro de nós, o quanto que ele fica feliz. Assim como era, com grande amor que eu las oferecia. Aí tem o amor, né? Tem o amor. Que não adianta você fazer de todo jeito. Você fazer só por obrigação, né? Fazer com amor. Pedi-lhe que, em virtude daquelas ofertas a ele, tão gratas, se dignasse inspirar ao coração de todos os meus irmãos um sentimento de verdadeira devoção, né? Então, através desse ato dele, ele pede para que inspire aos corações um ato de verdadeira devoção aos templos, né? Aos templos sagrados, a verdadeira solicitude de irem lá frequentemente, né? Adorá-lo, né? Então, assim, ele pediu isso, né? Ele pediu para que a gente pudesse adorá-lo. Mas hoje, né, devido a tudo que a gente passa, devido à situação da igreja em si, dela nunca está praticamente aberta, né? E a gente pode fazer isso dentro de nós, voltar para dentro de nós mesmos e adorar Jesus pelo passado, presente e futuro.
principalmente no começo do dia. Então, o nosso começo do dia tem que ser esse ato, né, de adorar Jesus, de reparar Jesus nas primeiras horas do dia, né? As suas primeiras visitas, né? As suas primeiras visitas fossem ao seu templo. Esta súplica agradou ao Pai. Prometeu-me dar a todos os fiéis quanto dele havia requerido, né? Então, essas inspirações que vêm dos fiéis irem para a igreja, né? Pessoas que, né, que vão todo dia aos templos, né? Vem desse mérito de Jesus, porque Jesus pediu ao Pai que esse ato dele inspirasse os corações, a fim de que a uns desse perseverança, né? E a outros novas luzes e graças, para se resolverem a corresponder às graças divinas e não desperdiçasse aquelas misericórdias que no fim lhes faltariam de uma vez em castigo de dureza e obstinação, né? Em castigo de dureza e obstinação. Então, assim, a gente entende, resumindo, né? A gente entende o quanto que Jesus, em tudo, na vida íntima, a gente vê muito isso. Jesus, ele faz todos os atos para que nós consigamos méritos, graças, né? Junto com ele, para que haja cada coisa, né? Então, é incrível a gente ver isso, porque, né, ele sabe de tudo, então ele se antecipa, né? Ele se antecipa nessas reparações, nesses atos que ele fez, ele está antecipando, né? Ele está antecipando tudo, isso que é maravilhoso, né? Isso que é maravilhoso para nós, né? Então, a gente entender isso, né? Nós entendermos isso, que em tudo, ele conquistou tudo isso para nós, né? Tudo isso ele conquistou para nós, né? Então, vem essas inspirações, né? Vem esses momentos, né? Vem essas graças que Deus dá aos corações, né? De reparar ele, de estar com ele, né? É justamente essa graça que é derramada, né? Através desse ato que Jesus teve. E quantas pessoas, né, passam suas vidas e não têm esses atos, né? E a graça maior que a gente tem é de hoje, vivendo na divina vontade, a gente poder fazer isso dentro de nós, né? Dentro do nosso coração, onde ele está reinando, né? E não deixar Jesus sozinho, né? Quantas vezes Jesus é deixado sozinho? Nos templos, nos sacrários, até mesmo nos dias que a igreja instituiu para que houvesse adoração, né? Reparação, adoração, a gente vê muito isso. A gente vê Jesus esquecido, Jesus sozinho, né? E nós, como filhos da divina vontade, recebemos essas inspirações, né? Desse ato que Jesus fez, né? E nós podemos retribuir, né? Retribuir pelo passado, presente e futuro, que é mais incrível ainda, né? Que é o mais incrível. E assim, nessa aula, né? Jesus falou tanta coisa, né? Jesus falou sobre a questão das igrejas, sobre as pessoas que querem deixar as igrejas mais bonitas, né? Que as igrejas já são lindas e querem deixar as igrejas mais bonitas, né? Que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o externo, né? Que é a questão de fora, mas não ensina o verdadeiro valor de cada coisa, né? Então,
Nossa, só pela misericórdia. Aqui mesmo, aqui também o padre, o bispo tem muito essa preocupação também externa, né? Das igrejas serem lindas, das capelas serem lindas, né? Mas assim, imagina assim, vamos analisar os fatos. Nós podemos ter uma igreja linda, né? Uma igreja totalmente linda, repleta de tudo quanto que é coisa, né? Mas a igreja está fechada. Mas a gente não poder fazer o que é essencial para Jesus, né? Se a gente tem disposição, se a gente pode ir lá visitar ele no sacrário, né? No primeiro horário do dia, aí a gente tem aquela igreja linda que é o cartão postal. Aqui mesmo eu acho engraçado, porque o cartão postal da minha cidade, de Uauá, é a igreja, né? É a foto da igreja, é a parte central da igreja. E aí todo mundo, as pessoas que vêm visitar a minha cidade, vai conhecer a igreja. Aí fica encantada com aquela igreja linda, né? Porque nós temos uma igreja muito bonita, passou por uma reforma, né? Há pouco tempo. E o padre já está querendo fazer mais coisa na igreja, né? Só que assim, a igreja fica fechada. A igreja fica tipo assim, tem um sacristão que fica na igreja. Aí, ele fica lá, um período, né? Um horário. Depois, a igreja fecha. E aí, ninguém pode entrar mais. Ninguém pode entrar. Né? Por quê? Porque a igreja está fechada. Então, por mais que a pessoa tenha disponibilidade, tipo assim, faça um esforço, né, de sair, eu digo por mim, né, porque aqui a luta que eu mais tenho, que eu mais travo, assim, com a coordenadora e também com o padre, sempre quando eu converso com ele, é sobre a questão da capela aqui, né, porque nós temos uma capela muito linda, né, e só que a capela só funciona 3 dias da semana e é meia hora. É só assim para rezar o terço, né? Então lá tem um sacrário, né? Que Jesus está lá, mas Jesus fica lá sozinho o dia inteiro. E aí, desde que eu entrei que eu comecei a viver na Divina Vontade, o que é que eu faço, né? Através do Livro do Céu, a gente aprende isso. E eu até comentei uma vez com a Aline sobre que eu queria ir todos os dias para a igreja, né? Pelo menos a parte da manhã, que eu tenho disposição para isso, né? Ficar um pouco com Jesus, mas o padre não deixou. Ele disse que tinha que levar a proposta para o conselho, que o conselho tinha que aprovar e não sei o que, lá. E que para ter a chave da igreja tinha que ser ministra, porque não pode dar a chave da igreja para qualquer pessoa. É assim. E aí, eu vou só na quinta, mas na quinta também é no horário reduzido. É meia hora só que a ministra vai lá, abre. Eu fico lá um pouco, faço as minhas orações, reparações, né? Lá, converso com Jesus e volto para casa, né? Então, a gente vê também essa dificuldade da igreja. E aí, a igreja fica reclamando, sempre fica reclamando, chamando gente, né? Para trabalhar na messe, né? Que a messe é grande, mas quando tem operários, eles não querem, eles querem outro tipo de operário. Tem que ser aquele operário bonitinho, aquele operário perfeitinho, sabe? E aí os outros que se sentem pequenos, né? Que nem é o meu caso mesmo, né? Uma pessoa deficiente, ir para a igreja, ficar lá sozinha, né? Reparando Jesus, conversando com Jesus. Aí o padre, ele já se preocupa logo de alguém entrar, sabe? De algum bêbado, algum drogado entrar lá na igreja e roubar alguma coisa, sabe? Infelizmente, esse é o pensamento de muitos padres. Muitos. Não é só os daqui, não. É o que Jesus mostra para mim, né? Que é o pensamento de muitos padres, que eles não aceitam qualquer pessoa na igreja,
né, por causa disso. E isso é muito triste. Jesus fica muito triste, né? Porque essas inspirações que vêm nos corações é para as pessoas irem para a igreja. Essas inspirações vêm de onde? Essas inspirações vêm de Jesus, né? Vem de Jesus, né? Só que aí o que acontece? Os padres dificultam, né? E aí os fiéis, os que vivem na divina vontade, e aí o que acontece? Os padres põem dificuldade, os padres dificultam, os bispos dificultam, né? Ficam colocando regra, escolhas deles, né? A sua vontade humana. Não ouve Jesus, e aí essas inspirações que nós recebemos, né? Desses momentos de oração, de visitar Jesus, não vem de nós, vem dele, né? Vem dele, é ele que quer que a gente faça. Mas aí o que acontece? Não pode, tá? A gente chega lá, a igreja está fechada. E a gente tem que obedecer. Fazer o quê? A gente tem que obedecer. A gente tem que ser obediente. E aí a gente aceita e repara Jesus e fica triste com Jesus, né? Porque Jesus fica triste com isso e a gente vai fazendo as reparações com ele na nossa casa mesmo. No templo que somos nós, né? Amém, Fiat.